Olá, nós somos da Igreja Evangélica Congregacional de Paciência e esse é o nosso novo canal no YouTube. Queremos convidar você para você compartilhar nossa página, curtir e ativar o sininho. O nosso intuito é abençoar a sua vida, abençoar a sua família com reflexões, mensagens, louvores, palavras que sejam edificantes. Convidamos você para vir conosco e eu tenho certeza que você e a sua família serão abençoados. Graça e paz e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Bem, irmãos, pega a sua Bíblia, abra lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e eu quero ler apenas um versículo de Tiago, capítulo 1. Antes da gente ler, eu estava pensando a respeito dessa epístola de Tiago por esses dias e me recordando de um estudo que o pastor Marcelo fez há pouco tempo atrás a respeito justamente da epístola de Tiago, onde nós pudemos aprender muitas coisas com relação à ajuda ao próximo, com relação a ter a fé, mas também fazer a obra. Então a epístola de Tiago é muito interessante, que ela vem nos ensinar algo no nosso tempo agora, como viver como cristãos, como evangélicos, como lidar com questões muito atuais que a gente vive nos dias de hoje. E eu tive pegando a Bíblia para ler alguma coisa que eu estava procurando especificamente, e eu comecei a ler aqui a introdução da epístola de Tiago e parei no primeiro versículo de Tiago. Eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês justamente esse primeiro versículo de Tiago. Tiago capítulo 1, o versículo é apenas o primeiro versículo. Está escrito assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Eu confesso para os irmãos que algumas vezes eu já li isso daqui, talvez você também tenha lido essa introdução aqui de Tiago, essa saudação de Tiago, e eu nunca tinha parado para pensar a respeito de quem era o Tiago e da forma com que Tiago se apresenta aqui às igrejas, às tribos que se encontravam na dispersão. E eu queria trazer uma reflexão muito simples e muito rápida para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, por que será que Tiago se apresentou como servo de Deus e do Senhor Jesus? Porque se a gente for analisar, queridos irmãos, Tiago, ele era, se é que a gente pode dizer, meio irmão de Jesus. Nos dias de hoje nós não usamos essa expressão meio irmão, então a gente pode dizer que Tiago era o próprio irmão de Jesus, não irmão do mesmo pai, mas irmão da mesma mãe. E isso lhe tornava alguém muito próximo do próprio Jesus. E o que eu acho interessante é que ainda Tiago, sendo muito próximo a Jesus, sendo irmão ali, viver na mesma casa, ter crescido junto, talvez brincado, talvez discutido, talvez, não sei, cresceram juntos ali. Tiago, ele se apresenta de uma forma muito interessante, como servo de Deus e do Senhor Jesus. Isso me fez pensar em algo muito interessante, que nós vivemos dias hoje onde você ter conhecimento, onde você conhecer pessoas influentes, isso é uma coisa que as pessoas usam para benefício próprio. Por exemplo, quando você chega em determinada empresa e você chega nesse local e você é indicado por alguém,
quando você chega ali, as coisas são tratadas de forma diferente. Então, se você chega em uma determinada repartição, ou determinado local e você não conhece nada, o tratamento é um. Mas quando você conhece alguém, você é tratado de outra forma. Isso faz com que nós venhamos nos aproveitar, se é que eu posso dizer assim, das ocasiões onde nós temos algum tipo de conhecimento. Então, talvez se você chegar em um determinado lugar e falar assim, eu sou João, eu sou Maria e eu conheço o Flávio, talvez isso não vai te trazer benefício algum. Por exemplo, se você chegar ali na UISB e falar assim, não, eu sou João lá da igreja do Flávio, isso não vai mudar em nada a sua apresentação. Mas talvez se você chegar e falar assim, eu sou João, eu sou membro da Igreja Congregacional de Paciência, a igreja a qual o pastor Marcelo ele pastoreia, isso já vai te fazer as pessoas te olharem de uma forma diferente. Isso acontece em várias situações na nossa vida. As pessoas hoje elas têm o prazer de falar que conhece alguém ainda que não conheça tanto, né? Mas a gente sempre tem uma escuta, uma história. Não, fulano conhece ciclano e esse ciclano sempre tem uma história com fulano que vai contextualizar ali alguma coisa para poder beneficiar essa pessoa. E é interessante que Tiago, ele aqui no texto, ele não se beneficia do fato de ser meu irmão de Jesus. E eu nunca tinha parado para observar isso daqui. Talvez se eu estivesse escrevendo essa epístola, ou se você hoje estivesse escrevendo essa epístola, talvez nós faríamos de forma diferente. E eu talvez me apresentaria Flávio, meu irmão de Jesus, né? Ou Flávio, irmão de Jesus, né? Então a gente provavelmente usaria essa questão de ter uma proximidade com o próprio Jesus para poder dar mais um peso, para poder encorpar mais a nossa saudação. E aí eu fui pesquisar a respeito dessas questões, e a Bíblia vem falar pra gente, conta nos evangelhos que Jesus ele tinha outros irmãos, e a Bíblia deixa muito clara essa questão, até no evangelho de Marcos, no capítulo 6, vem falar dos irmãos de Jesus. Ele não era um filho único, foi alguém gerado de uma forma especial dentro do ventre de Maria, sem que José a tocasse, através de uma intervenção divina. Amém, todos nós sabemos disso. Mas após isso, ele teve irmãos e os seus pais tiveram filhos. Mas a Bíblia conta uma história muito interessante. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 21, vem falar para mim e para você que os irmãos de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, não acreditavam, não confiavam no seu ministério em um determinado momento da sua história. A Bíblia fala que Jesus estava no momento de escolher os discípulos e os seus irmãos resolvem ir tirá-lo, levá-lo à força, porque disseram que ele não estava batendo muito bem. Jesus estava com problemas mentais. Veja bem, alguém que convivia com Jesus, que conhecia Jesus, que sabia do caráter dele, alguém muito próximo ao Senhor Jesus. Essas pessoas não confiavam, não acreditavam naquilo que Jesus estava pregando, naquilo que ele estava falando. E a Bíblia vem falar que a mudança desse cenário vem acontecer apenas após a ressurreição de Cristo. E você talvez esteja perguntando, Flávio, tudo bem, mas e o que isso tem a ver comigo? Eu estive pensando que todos nós, eu, você, que está aí do outro lado, que é membro de nossa igreja, ou você que está nos assistindo, ou vai assistir esse vídeo futuramente, todos nós temos pessoas dentro da nossa casa que talvez já congregaram conosco, ou que viveram conosco, e hoje já não andam mais nos caminhos do Senhor. Ou talvez você se converteu, aceitou Jesus há algum tempo e somente você dentro da sua casa hoje é cristão, evangélico.
Somente você dentro da sua casa crê na palavra de Deus. Isso talvez venha a trazer conflitos dentro da sua mente e talvez você se questione, poxa, será que eu nunca vou ver os meus irmãos, eu nunca vou ver o meu marido, eu nunca vou ver o meu filho caminhando comigo, trilhando o Evangelho do Senhor Jesus comigo? Será que eu nunca vou ver os frutos do meu esforço? E talvez você questione se aquilo que você está fazendo, se o testemunho que você está dando dentro da sua casa tem sido um testemunho bom no sentido de algo que vá mostrar o Senhor Jesus através da sua vida. Talvez algumas coisas tenham batido na sua cabeça, alguns pensamentos de que você não está fazendo o suficiente para que os seus irmãos, para que o seu marido, para que o seu filho venha estar voltando para o Evangelho ou venha estar aceitando a Jesus. Isso talvez tenha te entristecido, esteja te entristecendo, esteja trazendo um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade dentro do seu coração. Digo isso porque muitas das vezes eu me pego nesses sentimentos. Eu tenho alguns irmãos, eu tenho algumas pessoas próximas que hoje estão afastadas do Evangelho e eu fico pensando, será que aquilo que eu tenho feito, será que as minhas atitudes, será que as minhas ações têm contribuído para que essas pessoas se aproximem de Jesus, ou será que as minhas atitudes, as minhas ações não têm feito efeito algum na vida dessas pessoas? Isso traz preocupação para cada um de nós. Para mim traz preocupação. Eu tenho certeza que talvez traga preocupação para você. Mas o que eu quero te mostrar nessa noite é que Jesus, ele vem nos mostrar algo, ou Tiago vem nos mostrar algo muito interessante aqui nesse versículo da epístola que ele escreve, que nem sempre o nosso testemunho, nosso bom testemunho, nem sempre o nosso esforço, nem sempre a nossa fidelidade dentro da nossa casa será suficiente para convencer ou para trazer uma ou outra pessoa ao caminho de Jesus. Ou nem sempre o teu bom testemunho, nem sempre o meu bom testemunho, minha vida de oração, minha vida de leitura da palavra, a sua vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, o seu compromisso com as coisas do Senhor, o seu compromisso com as coisas seculares, nem sempre esse testemunho vai ser suficiente para fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão mais próximos a nós, venham caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu quero falar contigo nessa noite é tirar esse peso de cima de você. O problema não é você. Talvez aqueles que estão dentro da sua casa ainda não aceitaram a Jesus, mas o problema não é você. Jesus, ele não errou de forma alguma, ele não havia pecado nele. Jesus, ele dava exemplos. Jesus dava exemplo de submissão, Jesus dava exemplo de liderança, Jesus dava exemplo de fé. E nem por isso os seus irmãos acreditaram a princípio no seu ministério. Então, querido irmão, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Talvez você ainda não conseguiu conquistar aquelas pessoas que estão próximas de você. E conquistar as pessoas que estão próximas a nós é muito difícil. É mais fácil você falar de Jesus, você mostrar Jesus para alguém que está um pouco distante, mais distante, que você não está dentro do seu lar, não está debaixo do seu teto, do que você mostrar Jesus para alguém que está dentro da sua casa, que você vê todos os dias, que você convive com ele diariamente. Talvez você vai encontrar maior facilidade em pregar o Evangelho e mostrar o amor de Cristo para uma pessoa do seu trabalho ou para uma pessoa da rua do que para uma pessoa dentro da sua casa. É ou não é verdade? Será que só eu percebo isso, que às vezes a gente consegue ganhar alguém lá fora, mas nos incomoda que a gente não consegue ganhar aqui dentro? Ou será que os irmãos também vivem essa realidade? Então, a primeira coisa que eu queria parar para pensar com os irmãos e tirar esse peso da cabeça dos irmãos
Queridos, nem sempre o meu e o seu testemunho vai ser suficiente para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que o teu testemunho e o meu testemunho não é importante para que isso aconteça, pelo contrário. Nós precisamos dar testemunho, nós precisamos mostrar a diferença, precisamos mostrar que realmente aceitamos a Jesus, que as nossas atitudes, elas mudaram, que os nossos exemplos, eles mudaram, que as nossas ações mudaram. Isso é muito importante. Mas eu quero tirar a preocupação da sua vida de que nem sempre apenas isso será o suficiente. Então eu posso viver de qualquer forma? Não, pelo contrário. É muito comum a gente encontrar dentro de famílias, dentro de casas, onde existem problemas de relacionamentos entre pais e filhos, onde não há respeito do filho para com o pai, onde não há respeito do pai para com o filho, onde o marido falta com respeito com a esposa e a esposa também falta com respeito para com o marido, e aquelas pessoas que estão ao redor começam a observar esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Isso, ao invés de trazê-las para próximo de Cristo, com certeza vai afastar essas pessoas de Cristo. Então é muito importante que os nossos relacionamentos familiares, que os nossos laços familiares sejam algo que contribuam para que a gente dê bons exemplos de vida de cristão. Então, é importante sim que você se preocupe com isso, que o seu relacionamento com o seu filho, que a forma com que você se dirige ao seu filho seja uma forma cristã de você falar com ele. Que a forma que você se dirige ao seu marido, que talvez não seja evangélico, então ele tem algumas atitudes que não correspondem com uma pessoa evangélica, porque ele não é cristão ainda. E talvez você não concorde com aquela atitude, e a sua forma de reagir às atitudes dele seja uma forma não cristã, seja uma forma de responder a ele que não condiz com uma serva do Senhor Jesus. Ou talvez você, marido, que tem uma esposa cristã, que tem uma esposa evangélica, mas não consegue tratar a sua esposa como um homem de Deus trata a sua mulher. Então a gente se pega muitas das vezes tendo atitudes, tendo ações dentro da nossa casa que não contribuem com o bom andamento do evangelismo dentro do nosso lar. Mas a gente precisa melhorar isso, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa se preocupar com isso, mas nem sempre apenas o teu exemplo, o meu exemplo, será o suficiente. O livro de Tiago, ele vem mostrar pra gente que a gente precisa crer que o Espírito Santo de Deus, ele tem a obra dele a ser feita. Que a gente tem que fazer a nossa parte, que é dar o exemplo. Mas que a obra, ela pertence ao Espírito Santo de Deus. Quem convence o teu marido é o Espírito Santo de Deus. Você tem a sua parte, você tem o que fazer e você precisa fazer. Tiago vem nos mostrar que a gente tem a nossa parte a fazer e a gente precisa fazer a nossa parte. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha convencer aqueles que estão próximos a nós de que o melhor caminho é andar com o Senhor Jesus. Então, na noite de hoje, a gente vem entender, especialmente, que é importante dar exemplo, que é importante agir da forma correta, mas que é importante ter fé e acreditar que não é a sua força, não é a sua sabedoria, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, quem convence o homem do erro. É Ele quem vai falar ao coração do seu filho, é Ele quem vai falar ao coração do seu esposo. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é: se você ainda não viu acontecer, se você ainda não viu os frutos do seu bom exemplo, os frutos do seu testemunho, se você ainda não viu isso florescer, frutificar, não desista de dar bons testemunhos. Não desista de ser exemplo dentro da sua casa. Calma! Os frutos
vão aparecer. E quando eu estava pensando nisso, eu vejo algumas coisas na minha cabeça, porque eu me preocupo às vezes com algumas coisas que eu não vejo acontecer. Eu falo, poxa, será que eu não vou ver isso acontecer? Eu estive pensando nos meus pais, que lutaram tanto para os filhos estarem nos caminhos do Senhor, que lutaram tanto para a família estar unida, e o meu pai morreu, a minha mãe morreu, e nem todos os filhos, eles não conseguiram ver todos os filhos retornarem ao Evangelho. E aí talvez a gente pode pensar assim, poxa, então o esforço dele foi em vão. Talvez você pode imaginar que o esforço que eles tiveram de testemunhar, isso não valeu a pena, mas eu quero dizer que isso não é verdade, porque talvez os frutos que eles plantaram não nasceram com eles em vida, mas eu tenho certeza que esses frutos irão aparecer ainda que eles não estejam mais aqui no nosso meio. Então, ainda que eu venha morrer um dia, e isso vai acontecer, ainda que você venha morrer, isso vai acontecer, o meu testemunho e o teu testemunho, ele não é em vão, ele não é à toa. Nós precisamos testemunhar, porque muitas das vezes, ainda que Jesus nos recolha, ainda que a gente vá morar com Cristo, aquilo que nós fizemos aqui, nós podemos deixar um legado, e esse legado que nós deixarmos aqui irá transformar vidas, ainda que eu e você não estejamos aqui. Penso eu que o dia que Jesus Cristo me chamar, ainda que eu não esteja com os irmãos, e eu espero que isso demore um bom tempo, eu quero deixar aqui uma mensagem para as pessoas de que vale a pena servir ao Senhor Jesus, que vale a pena se esforçar, vale a pena buscar a Ele, vale a pena dar exemplo, vale a pena fazer com que as pessoas olhem para você e queira imitar aquilo que você faz. Então eu quero incentivar você, querido irmão, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de busca ao Senhor Jesus, a ter uma vida diferente, não que nós sejamos melhores do que outras pessoas, não, mas a gente tem uma vida diferente do que a vida que o mundo leva, uma vida de exemplos, que no meu trabalho, que no seu trabalho, você seja um exemplo, que dentro da sua casa, onde seu marido que ainda não aceitou Jesus, onde seu filho que está desviado do Evangelho, você seja um exemplo para ele. Que na sua rua, onde você mora, no seu bairro, você seja conhecido como um homem e uma mulher de Deus. Né? Que as pessoas, ao falarem, tenham o prazer de falar assim, eu andei com João. Qual João? João, aquele homem de Deus. Lá da igreja Congregacional de Paciência, lá da igreja Quadrangular, da igreja Batista, enfim. Que as pessoas tenham o prazer de falar, que você seja influente por ser um homem de Deus. Não simplesmente pelo seu cargo na empresa, não simplesmente pelo seu poder aquisitivo. Não tem nada de errado em as pessoas te citarem como exemplo e falarem que te conhecem, mas que possam te conhecer como homem e como mulher de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a gente não venha, assim como Tiago nos dá o exemplo, que a gente não venha apenas usar esse conhecimento que as pessoas têm de nós de uma forma negativa, pelo contrário, que as pessoas enxerguem em nós algo que vai acrescentar alguma coisa a ela. Eu acho muito interessante que esses dias eu fui questionado pela minha irmã, a gente falando a respeito do meu pai, de que eu estava numa programação da federação e eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, a gente estava num grupo conversando, e essa pessoa citou o nome do meu pai, mas ela não sabia que eu era filho do meu pai, né? E ela citou o nome do meu pai de uma forma positiva, e eu fiquei muito feliz com aquilo, eu pude falar, eu não lembro se fui eu quem falei, ou se foi o presbítero Natanael, não lembro, ou algum irmão da igreja, que eu era filho do senhor Osias, e aquilo foi um momento muito legal. E o meu pai morreu tem muitos anos, e eu fiquei pensando do legado que ele deixou, né?
de exemplo que até hoje, depois de muito tempo, as pessoas ainda se recordam dele, as pessoas ainda falam dele. Então, essa questão das pessoas olharem para ele, ou lembrarem dele ainda que ele já não esteja mais entre nós durante muito tempo, é esse o exemplo que eu olho e falo assim, poxa, será que quando eu for, será que as pessoas vão falar de mim ainda depois de eu partir? Será que eu vou dar frutos ainda depois de eu partir? Então eu quero colocar isso na sua cabeça, irmão. Será que quando nós partirmos daqui, as pessoas vão acreditar no nosso ministério? Lembrando que os irmãos de Cristo foram levar a sério verdadeiramente seu ministério após a ressurreição dele. Será que nós vamos deixar esse legado quando partirmos? Lembrando que não é preciso a gente esperar morrer para deixar esse legado, mas a gente constrói isso em vida. Então, construa um legado de exemplo, construa em vida hoje uma imagem onde as pessoas vão olhar para você e vão se lembrar do Senhor Jesus. Onde as pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual a você. O desejo do meu coração é que dentro da sua casa você seja reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus. É que dentro do seu trabalho você seja reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus. É que onde é que você estiver, ainda que as pessoas nunca tenham te visto, elas olhem para você e percebam algo de diferente na sua vida. Que não olhem para você como uma pessoa qualquer, mas que olhem para você e saibam que algo, ainda que elas não saibam explicar o que é, algo de diferente habita dentro de você.